dar continuidade ao nosso curso Saúde e Bem-Estar do Idoso. No nosso curso Cuidador de Idoso, com a disciplina Saúde e Bem-Estar do Idoso. Hoje nós vamos falar um pouco sobre as principais doenças que são características, principalmente nesse período, na terceira idade. De acordo com o IBGE, de cada 4 idosos, 3 têm alguma doença crônica, ou seja, uma doença de curso arrastado, boa parte delas incuráveis. As doenças infecciosas e os acidentes continuam a ser importantes, mas a maior parte da carga de doença da terceira idade no Brasil é por causa das doenças crônicas não transmissíveis, como diabetes mellitus e as consequências da hipertensão arterial. Então, assim, essas doenças crônicas, como eu já falei, são doenças de uma longa duração, que tem um curso bem arrastado, que quer dizer o quê? Que o tratamento dela é prolongado. E muitas dessas doenças não têm cura. E no idoso, ela já vem com bastante frequência. E um exemplo dessas doenças, como eu já falei, é o diabetes, a própria doença de Alzheimer, a hipertensão, asma, todos esses tipos de doenças são doenças crônicas. Dentre elas, esses tipos de doenças que acometem nossos idosos, vou falar um pouco sobre as doenças que elas mais ocasionam justamente nesse período, os fatores de risco, prevenção e os sintomas. A primeira delas são doenças cardiovasculares, o infarto, angina, insuficiência cardíaca. Quais são os fatores de risco? Justamente a pouca atividade física, que é o sedentarismo, o fumo, diabetes, alta taxa de gordura no sangue, que é o colesterol, e a obesidade, e a gordura. Quais são os sintomas? Os sintomas é justamente a falta de ar, a dor no peito, o inchaço, palpitações. E qual a prevenção dessa doença? É a prática de atividade física de forma sistemática, não fumar e controlar o peso, colesterol e a diabetes. Outra doença também é o derrame, que é o acidente vascular cerebral, AVC. Um dos fatores de risco justamente é a pressão alta, que é a hipertensão arterial, o fumo, sedentarismo, obesidade, colesterol elevado. Quais são os sintomas? Os sintomas é justamente a tontura, o desmaio, paralisia súbita. E a prevenção, justamente para o derrame, é a prática de atividade física, de forma regular, sistemática, não fumar, controlar a pressão arterial, o peso e o colesterol. Diabetes. Os fatores de risco de diabetes justamente a obesidade, o sedentarismo e casos na família, já que ela é uma doença hereditária. E os sintomas é justamente muita sede, o aumento do volume da urina, que vem em decorrência a ingestão de líquidos, já que a pessoa sente muita sede, a tendência é ingerir muito líquido, então há um volume na urina. A prevenção é controlar o peso e a taxa de açúcar no sangue. Efizema e bronquite crônica. Quais são os fatores? O fumo, casos na família, poluição excessiva. Os sintomas é justamente a tosse, justamente pela própria poluição, a poeira, faz com que a pessoa fique tossindo muito, a falta de ar, o escarro. E a prevenção é justamente parar de fumar, manter a casa limpa, arejada, deixar a porta aberta para o sol poder entrar. Isso vai fazer com que melhore bastante, reduza justamente esses sintomas. Outra doença que acomete bastante nossos idosos é o mal de Alzheimer. E é o mal de Alzheimer e outras demências,
Quais são os fatores de risco? Os principais fatores de risco, a exposição e gestão de substâncias tóxicas como álcool, trauma craniano, a exposição à radiação, estilo de vida, estresse, doenças imunológicas, câncer, alto nível de colesterol, a obesidade e diabetes. Quais são os sintomas? É a perda de memória, desorientação, ansiedade, agitação, alucinação, alteração da personalidade, dificuldades com as atividades da vida diária, perda de peso, incontinência urinária e fecal, a dificuldade com a fala, distúrbio com o sono. Quando o idoso está justamente com esse problema, o mal de Alzheimer, é necessário que haja uma pessoa, um cuidador, seja da família, um cuidador mesmo, para poder estar diretamente com esse idoso, porque ele fica bastante debilitado, porque os sintomas, como vocês poderem ouvir aqui, são sintomas que fazem com que o idoso fique bastante debilitado, necessitando diariamente de uma pessoa ao seu lado. E a prevenção do mal de Alzheimer, segundo Oliveira, 2012, ele afirma que uma vida ativa é essencial, uma vida ativa é essencial para a saúde mental e que idosos ativos apresentam menor prevalência de doenças mentais, incluindo as demências como o Alzheimer. Levar uma vida ativa, praticando atividades físicas, ajuda ao retardo e o avanço destas doenças, prolonga o aumento, a autonomia desses idosos e melhora sua capacidade funcional. Perda de audição. Segundo o IBGE, de 30% a 50% das pessoas com mais de 65 anos possuem perdas significativas da audição. As consoantes, elas não são bem ouvidas, aumenta o limiar sonoro e discriminação diminuída da fala. Como ele não consegue ouvir direito, aquelas palavras elas se tornam bem, mesmo com aquela dificuldade de ouvir, ele não consegue também falar com bastante clareza, justamente porque ele não entende direito o que a pessoa está falando. Quais são os sintomas? O sintoma é aumento do volume da fala do próprio paciente, virar a cabeça no sentido do orador, solicitar que o orador repita respostas impróprias e não responder a sinais sonoros. Daí são um dos principais sintomas da perda da audição. A gente deve ficar atento, principalmente para esse tipo de sintomas. Doenças cardíacas hipertensivas. Quais são os sintomas? A hipertensão arterial não costuma causar sintomas. Por isso, ela é conhecida como a matadora silenciosa. Então, a doença é um problema que a gente deve estar sempre atento, porque não tem sintoma. Quando ela vem, já é justamente já numa fase bem agressiva. Então, qual a prevenção? Como a gente deve fazer, observar? Porque a prevenção é justamente evitar o sedentarismo, praticar esporte, evitar a obesidade, alimentação saudável, não abusar do sal, não abusar do álcool, não fumar, evitar o estresse, medir sempre a pressão arterial e consultar um médico periodicamente. Então, um dos principais fatores assim para você estar sempre observando aquele idoso é estar sempre aferindo a pressão arterial dele para que você possa ter noção de como é que a saúde dele está em relação à hipertensão, à hipertensão cardíaca. Pneumonia. Quais são os fatores de risco? A gripe, efizema, bronquite, bronquites anteriores, alcoolismo e imobilização na cama. A gripe, a efizema, a bronquite, principalmente quando elas são mal
curadas, faz com que aconteça a pneumonia. Quais são os sintomas? É febre, dor ao respirar, escarro, tosse. E a pneumonia é uma doença que acontece bastante. A gente tem que estar sempre de olho, observando aquele idoso. Qual a prevenção? É a prática da atividade física de forma regular e sistemática, boa alimentação, vacinação contra a gripe e pneumonia. Tem que estar sempre de olho na caderneta do idoso para observar se ele está com sua vacinação em dia. Osteoporose. Quais são os fatores de risco? É o fumo, sedentarismo, dieta pobre de cálcio. Nas mulheres, o risco é 7 vezes maior. Então, assim, a osteoporose, ela vem também lentamente e não avisa. Em geral, qual é o sintoma dela? É justamente quando há uma fratura, várias fraturas em espaços de tempo pequeno. Aí ali é que vai ver que a pessoa já está, aquele idoso já está com osteoporose, porque ela é uma doença também silenciosa. Qual a prevenção? A prática da atividade física, de forma regular e sistemática, não fumar, comer alimentos ricos em cálcio. A catarata. A catarata, segundo a Organização Mundial de Saúde, é responsável por 47,8% dos casos da cegueira no mundo, acometendo principalmente a população idosa. Fatores de risco: o envelhecimento do cristalino, que ocorre pela idade, certas doenças como diabetes, mellitus, tabagismo, alcoolismo, trauma ocular, contuso, perfurante por infravermelho, descargas elétricas, radiação ultravioleta, raio-x, beta-terapia ou queimaduras químicas e graves. Então, todos esses fatores fazem com que o idoso ele vá adquirindo esse problema. E o tratamento é cirúrgico. E hoje em dia a medicina ela evoluiu tanto que a cirurgia, cada vez ela está sendo mais simples, mas que dá o resultado desejado. Então, é assim, dessas doenças, eu botei as doenças que mais causam, que mais aparecem justamente nesse período da terceira idade. E o que vocês poderiam observar é que justamente a prevenção, essa prevenção desses problemas, ela pode ser bem anterior, que quando o indivíduo mais jovem, ele já pode se preparar para uma velhice saudável, que é justamente a boa alimentação, a prática de atividade física, reduzir a ingestão de álcool, o fumo, não fumar. Então, tudo isso, esses itens que eu falei, juntando, quando chega na terceira idade, ele vai acarretar muitos problemas. Então, é assim, por hoje, a gente fica aqui nessa nossa terceira aula. Muito obrigada.